Bom, gente, é o seguinte, esse vídeo aqui de hoje é uma vídeo resposta a um vídeo meu. Em um dos meus últimos vídeos em que eu falei de escalas térmicas e temperaturas, algumas pessoas levantaram algumas perguntas que de fato não ficaram respondidas naquele vídeo. Então eu vou tirar esse vídeo aqui de hoje só para tirar essas dúvidas. Quase todas as dúvidas que surgiram durante o vídeo ficavam em torno de algumas perguntas específicas. Por exemplo, essa aqui. Se o termômetro mede comprimento, qual é o melhor instrumento para se medir a temperatura? Bom, desculpa, se você fez essa pergunta, você provavelmente não entendeu direito o que eu quis dizer sobre termômetro medir comprimento. Entenda uma coisa, gente. O termômetro, ele mede a subida e a descida do líquido. Mas o que determina a subida e a descida do líquido é a quantidade de calor que o líquido absorve para expandir. Então, é assim que se constrói um medidor de temperatura que é o termômetro. Eu vou dar um exemplo aqui explicando como foi construída a escala Celsius. A escala Celsius foi criada assim do nada, eles tiraram, sei lá, da cabeça, da imaginação de alguém? Não foi assim. Qual é o padrão para se construir a escala Celsius? É a água. Então o que eles faziam? Eles pegavam o termômetro sem marcação nenhuma, o termômetro do jeito que a gente conhece, um tubo de ensaio fino com um líquido dentro e marcava a altura do líquido com a água congelada. Depois disso, eles marcavam a altura do líquido com a água fervendo. Feito isso, eles tinham uma temperatura, entre aspas, mínima e uma temperatura, entre aspas, máxima. Por que entre aspas? Porque existe temperatura mais baixa do que a temperatura da água congelada, mas enfim. Esse intervalo, esse comprimento entre a água congelada e a água fervendo, eles dividiram em 100 pedaços. Cada pedaço pequeno desse eles chamaram de 1 grau Celsius. E é assim que se constrói uma escala térmica. O grau Celsius, ao contrário do Kelvin, o número ali representado no termômetro representa muito mais uma questão de posição do que de quantidade. O 0 Celsius não significa 0 joules por molécula. E daqui vai outra pergunta que fizeram. Por acaso 0 Kelvin, o zero absoluto, representa 0 joules por molécula? Sim. Zero absoluto quer dizer que as moléculas não se agitam com a temperatura. Sendo assim, não há transferência de energia, não há calor ali. Não há energia. E por fim, a última pergunta. É comprovado cientificamente que a temperatura mais baixa é menos 273 graus Celsius ou 0 Kelvin? Sim, é comprovado, porém não na prática. E o que significa isso? Significa que eles utilizaram uma extrapolação matemática. Como é isso? Extrapolação matemática é quando você observa uma situação e vai aplicando os cálculos no decorrer daquela situação para chegar a um resultado. Eu vou dar um exemplo bem banal aqui, tá ok? Vamos supor o seguinte, que você tire 100 joules por molécula de um determinado objeto. E aí você olha, por exemplo, num supermicroscópio e vê que as moléculas estão se agitando mais devagar. Aí você tira mais 50 joules por molécula desse objeto. E aí você vai observar que as moléculas estão agitando cada vez mais devagar. E tudo isso de forma inversamente proporcional. Quanto mais temperatura você tira, menos as moléculas se agitam. E isso é uma extrapolação matemática. Eles apenas observaram que há uma relação inversamente proporcional entre a quantidade de calor que você tira e a velocidade de agitação das moléculas. Você não precisa observar na prática, você não precisa chegar a menos 273 graus Celsius para saber que não existe temperatura abaixo disso. O que significa, gente, uma temperatura abaixo de 0 Kelvin?
Significa o seguinte, que você estaria tirando calor de um objeto que não tem mais calor. É igual você fazer lipoaspiração em mim, entendeu? Não existe transferência de frio, existe transferência de calor. Quando um objeto fica mais gelado, ele está perdendo calor, ele não está ganhando frio. E você abaixar a temperatura abaixo de 0 Kelvin significa você tirar temperatura de onde não tem mais temperatura para tirar. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo super rápido de hoje, só para tirar dúvidas a respeito daquele vídeo. E agora eu vou fazer outro vídeo, tá bom, gente? Então fiquem no aguardo. Esse vídeo aqui vai estar postado no blog da Tropa Lanterna Verde e eu quero chamar a atenção... E agora também eu quero aproveitar para chamar a atenção a respeito do blog. Do lado direito do blog tem agora um chat para as pessoas, tanto para os leitores quanto para os autores, se comunicarem entre eles, interagirem. E a cada vídeo que eu postar, assim que eu postar o vídeo, eu vou estar lá naquele chat para bater um papo com o pessoal a respeito do vídeo que eu postei. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai se falando. Até mais. Tchau.